A história de Charles de Gaulle, uma das figuras mais proeminentes do século XX francês, tem início em uma família de classe média alta, fortemente influenciada por valores patrióticos, católicos e intelectuais. Nascido em 22 de novembro de 1890, em Lille, no norte da França, de Gaulle cresceu em um ambiente que valorizava profundamente a história, a literatura e a cultura francesa. Essa atmosfera foi fundamental para moldar seu caráter e suas convicções nacionalistas, que mais tarde definiriam sua carreira pública. O pai de Charles, Henri de Gaulle, era professor de literatura e filosofia, além de ser um ardente defensor do pensamento católico e monárquico. Ele exerceu uma influência decisiva na formação intelectual e moral do filho, transmitindo-lhe desde cedo uma visão idealizada da França como uma nação com um destino excepcional. Essa concepção, conhecida como a certa ideia da França, se tornaria um dos pilares do pensamento político do futuro general. A educação do jovem Charles ocorreu inicialmente no seio familiar, mas logo foi complementada por estudos formais em instituições renomadas. Ele frequentou o Colégio Jesuíta Santa-Nislas, em Paris, conhecido por seu rigor acadêmico e formação moral. Ali, de Gaulle destacou-se por seu desempenho em história e literatura, revelando desde cedo uma mente analítica e um gosto especial pelos grandes episódios da epopeia nacional francesa. Era um estudante sério, introspectivo e orgulhoso, com um senso de missão que o diferenciava de seus colegas. A juventude de Gaulle foi vivida em um período de profundas transformações na França, marcada por feridas ainda abertas da derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 71. Esse evento deixou marcas profundas na identidade nacional, e para muitos jovens franceses da época, reacender o prestígio do país era uma missão de vida. Para Charles, essa meta se transformou em um imperativo pessoal. Ele absorveu com intensidade os ideais patrióticos que circulavam em sua casa e nas escolas, desenvolvendo uma relação quase mística com a pátria. Além do contexto histórico e familiar, o próprio temperamento de Charles favorecia uma trajetória voltada ao serviço público. Reservado, mas confiante em sua inteligência, ele demonstrava uma precoce inclinação para liderar e argumentar. Sua escrita, mesmo nos primeiros textos escolares, já evidenciava uma retórica refinada e um vocabulário preciso. Não era raro que seus professores apontassem sua capacidade de análise como notável, além de sua tendência a pensar estrategicamente mesmo em temas abstratos. A escolha pela carreira militar não foi casual. De Gaulle via nas Forças Armadas não apenas um ofício, mas uma vocação. Ingressou na Escola Especial Militar de Saint-Cyr, o equivalente francês à Academia de West Point, em 1909. Lá, continuou a se destacar, embora sua personalidade altiva e suas opiniões firmes frequentemente o colocassem em rota de colisão com seus superiores. Mesmo assim, formou-se com boas notas e consolidou uma base sólida para sua carreira futura. Em Saint-Cyr, seu interesse por estratégia e história militar encontrou solo fértil. A entrada na vida militar coincidiu com um momento de inquietação geopolítica na Europa. A corrida armamentista, as tensões entre impérios e os nacionalismos em ascensão prenunciavam um grande conflito. Para Charles, esse cenário não era motivo de temor, mas de preparação. Ele via nos estudos estratégicos e no fortalecimento das instituições militares a única forma de garantir a soberania e a dignidade da França. Ainda jovem, começou a esboçar ideias que mais tarde fundamentariam suas críticas à rigidez do exército francês tradicional. Em termos intelectuais, de Gaulle também se dedicava a leituras vastas e heterogêneas. Era leitor assíduo de pensadores como Maurice Barrès, Joseph de Maistre, e dos grandes historiadores da França. Essa erudição lhe conferia uma base conceitual que enriquecia sua visão de mundo. De Gaulle não era apenas um militar técnico, era, desde cedo, um pensador estratégico que via a guerra como um fenômeno político e cultural, não apenas tático.
Um traço distintivo em sua formação foi a convicção de que a França tinha um papel civilizacional a desempenhar no mundo. Essa crença o colocava em oposição a correntes mais pragmáticas ou derrotistas de seu tempo. Enquanto muitos viam a França como uma potência em declínio, de Gaulle via nela uma nação destinada à liderança, desde que reencontrasse seus valores fundadores. Esse pensamento messiânico sobre o destino francês se tornou uma constante ao longo de sua vida. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, foi o primeiro grande teste da geração de jovens oficiais formados em academias militares no início do século XX. Charles de Gaulle, então tenente, foi lançado imediatamente no turbilhão do conflito com o entusiasmo de quem via na guerra uma oportunidade de provar seu valor e servir a pátria. O jovem oficial foi designado ao 33º Regimento de Infantaria, sob o comando do coronel Philippe Pétain, figura que teria um papel ambíguo em sua trajetória futura. Essa convivência inicial entre os dois foi marcada por respeito mútuo e observação cuidadosa, sendo para de Gaulle uma verdadeira escola prática de liderança em combate. A guerra rapidamente revelou sua face brutal. O otimismo inicial deu lugar ao horror das trincheiras e à realidade de uma guerra de posições prolongada e desgastante. De Gaulle, no entanto, distinguiu-se por sua bravura e disciplina. Participou ativamente de batalhas no fronte de Champagne e depois em Verdun, onde os combates alcançaram níveis de violência inusitados. Demonstrou iniciativa, capacidade de comando e resistência física notável, características que chamaram a atenção de seus superiores, apesar de seu temperamento crítico. Em março de 1916, durante a Batalha de Verdun, de Gaulle foi gravemente ferido por uma baioneta e capturado pelos alemães. Esse episódio representou um divisor de águas em sua experiência de guerra. Levado como prisioneiro, passou os 2 anos e meio seguintes em diversos campos de detenção, inclusive o notório Forte Nona de Ingolstadt, conhecido por abrigar oficiais considerados perigosos ou inclinados à fuga. De Gaulle encaixava-se perfeitamente nesse perfil e tentou escapar 5 vezes, sem sucesso. Essas tentativas, longe de serem atos impulsivos, eram fruto de um senso de dever inquebrantável. O tempo em cativeiro foi, paradoxalmente, uma etapa de profundo amadurecimento intelectual e estratégico. De Gaulle utilizou os longos períodos de confinamento para refletir sobre as falhas do exército francês, que havia subestimado a guerra moderna e se apegado a doutrinas ultrapassadas. Observava com atenção os métodos alemães e tentava compreender por que a França havia sido tão vulnerável. Em seu pensamento, a guerra não era apenas um campo de combate, mas um laboratório de ideias. Começava a germinar ali sua convicção de que o país precisava reformar sua doutrina militar se quisesse sobreviver aos conflitos do século XX. Ao final da guerra, em 1918, de Gaulle foi libertado e recebeu condecorações por bravura. Ainda assim, o fato de ter sido feito prisioneiro, algo considerado desonroso por certos setores do exército francês, se limitou momentaneamente seu avanço na hierarquia militar. O jovem oficial, contudo, manteve firme sua trajetória, demonstrando que sua ambição não estava restrita à promoção por convenções militares, mas sim à transformação estratégica das instituições armadas. O conflito, portanto, não o havia diminuído, ao contrário, havia consolidado seu espírito resiliente e reformador. O pós-guerra ofereceu-lhe a oportunidade de iniciar sua carreira como pensador militar. Designado para funções de Estado-Maior e missões de observação no exterior, de Gaulle teve contato com diferentes escolas de pensamento estratégico. Analisou as transformações tecnológicas do conflito recém-encerrado e começou a escrever textos nos quais defendia uma reestruturação profunda do exército francês, com ênfase na mobilidade, no uso de blindados e na coordenação entre infantaria e aviação. Tais ideias seriam mal recebidas pelo establishment militar conservador, que ainda via com desconfiança as novas armas e táticas. Apesar da resistência institucional, de Gaulle persistia.
Ele acreditava que a guerra de trincheiras representará não apenas uma tragédia, mas um sintoma da obsolescência do pensamento militar francês. A lição que extraiu da Primeira Guerra não foi apenas técnica, mas profundamente filosófica: as nações que não se adaptam ao espírito do tempo estão condenadas à derrota. Essa percepção daria norte às suas futuras propostas de modernização das Forças Armadas e explicaria sua impaciência com a inércia burocrática e os dogmas herdados. A experiência da guerra, em especial o tempo passado como prisioneiro, também lhe deu um senso muito particular sobre liberdade e destino nacional. Para de Gaulle, a servidão, seja pessoal ou coletiva, era inaceitável. Essa crença radical na autonomia do indivíduo e da pátria moldaria toda a sua conduta pública nas décadas seguintes. A França, segundo ele, só poderia ser ela mesma se estivesse livre para agir com soberania, sem submissão a potências externas ou a alianças desequilibradas. Em termos pessoais, o período da Grande Guerra não apenas forjou o caráter de Gaulle como soldado, mas também estabeleceu a base de sua autoridade moral futura. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele viveu o conflito de maneira direta, intensa e reflexiva. Ao retornar, não era apenas mais um veterano, era alguém que carregava consigo uma leitura crítica e inovadora do que havia acontecido. Em um exército que valorizava a obediência e a tradição, esse perfil era tanto uma ameaça quanto uma promessa. Encerrado o capítulo sangrento da Primeira Guerra Mundial, Charles de Gaulle ingressou em uma nova fase de sua trajetória, do intelectual militar. Longe dos campos de batalha, ele passou a se dedicar ao estudo sistemático da arte da guerra e ao diagnóstico das deficiências estruturais das Forças Armadas francesas. Com espírito crítico aguçado, iniciou uma jornada solitária de produção teórica, propondo reformas profundas em um momento em que o alto comando militar preferia o conforto da tradição à ousadia da inovação. Esse período, embora menos heróico em aparência, foi crucial para consolidar sua figura como pensador estratégico. Entre os anos 1920 e 1930, de Gaulle ocupou cargos administrativos e de assessoramento dentro do Exército, o que lhe proporcionou acesso privilegiado às discussões estratégicas da época. Mais importante do que os postos que ocupava era a liberdade intelectual que desfrutava para escrever. Seus textos começaram a circular primeiro em círculos restritos e depois, em publicações militares especializadas. Neles, ele defendia uma reestruturação radical das Forças Armadas, argumentando que o futuro das guerras seria decidido pela mobilidade, velocidade e capacidade de manobra, não mais pela massa de soldados ou pela rigidez das linhas defensivas. O ponto central de suas propostas era o uso intensivo de forças mecanizadas, em especial tanques e veículos blindados, integrados com o apoio aéreo. De Gaulle entendia que a guerra moderna exigia fluidez e iniciativa, elementos ausentes na doutrina defensiva que predominava na França após 1918. Enquanto o Estado-Maior francês apostava em fortificações fixas, como a linha Maginot, de Gaulle clamava por um exército dinâmico, capaz de se adaptar rapidamente aos movimentos do inimigo. Seu pensamento antecipava o conceito de guerra relâmpago, de Blitzkrieg, que seria posto em prática com eficácia devastadora pelos alemães anos depois. O primeiro livro de impacto que publicou foi o La Discorde chez l'ennemi, ou A Discórdia entre os Inimigos, em 1924. Nele, analisava os erros de coordenação entre os comandos civis e militares alemães durante a Primeira Guerra. Ainda que centrado no adversário, o livro revelava sua preocupação com a harmonia entre estratégia política e militar, uma visão holística da guerra que poucos oficiais compartilhavam. Esse enfoque o colocava em uma posição singular, não apenas como teórico militar, mas como alguém que compreendia o papel político da guerra. Em 1932, lançou o Le Fil de l'Épée, ou O Fio da Espada, obra que marcou sua maturidade intelectual. Neste livro, abordou não só questões táticas, mas também o papel da liderança militar na formação do espírito nacional. De Gaulle via o comandante como mais do que um executor de ordens, e para ele,
era preciso que o líder fosse um educador, um inspirador da nação em tempos de crise. Essa concepção do chefe militar como figura quase filosófica dialogava com sua visão messiânica da história da França. A espada, metáfora central do livro, simbolizava tanto o instrumento de combate quanto o espírito de decisão que deveria nortear os líderes em tempos de incerteza. Apesar da lucidez de suas propostas, de Gaulle encontrou forte resistência dentro das instituições militares francesas. O alto comando era composto por oficiais veteranos, traumatizados pela carnificina da Primeira Guerra e convencidos de que a melhor defesa era a imobilidade. A prudência institucional, combinada com o conservadorismo político da Terceira República, dificultava qualquer abertura para ideias ousadas. A doutrina oficial francesa se tornava cada vez mais anacrônica, e os alertas de Gaulle, em vez de serem acolhidos, eram frequentemente vistos como provocação. Mesmo diante da rejeição, de Gaulle manteve sua independência intelectual. Em 1934, publicou O Vers l'Armée de Métier, ou Rumo a um Exército de Carreira, onde defendia a profissionalização das Forças Armadas e a criação de unidades blindadas permanentes. Argumentava que um exército moderno deveria ser composto por soldados de carreira bem treinados, em vez de depender unicamente do serviço militar obrigatório e das massas de recrutas. O livro atraiu atenção, inclusive de setores civis e de alguns políticos, mas foi ignorado pelos chefes militares. Ironia do destino, as mesmas ideias seriam aplicadas com sucesso pela Alemanha nazista pouco depois. Nesse período, de Gaulle também passou a nutrir desconfiança quanto à capacidade da classe política francesa de responder aos desafios do tempo. Via com apreensão o avanço dos totalitarismos na Europa, tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão, se considerava que a França estava presa a um modelo político ineficaz, paralisado por rivalidades partidárias e instabilidade crônica. Para ele, a defesa nacional exigia não só uma reforma militar, mas também uma revisão das instituições republicanas, que deveriam garantir autoridade e continuidade. Embora não fosse ainda uma figura pública de grande notoriedade, de Gaulle começava a se destacar como um outsider dentro do sistema. Sua imagem era a de um oficial austero, obstinado, com ideias fortes e pouca disposição para se submeter aos rituais da hierarquia cega. Essa postura o isolava dentro das Forças Armadas, mas ao mesmo tempo lhe conferia uma aura de coerência e retidão intelectual. Em tempos de mediocridade generalizada, sua figura já se delineava como a de alguém disposto a romper com o status quo. O ano de 1940 marcou um ponto de inflexão dramático na história da França e na vida de Charles de Gaulle. Em apenas 6 semanas, o exército francês, considerado um dos mais poderosos do mundo, foi derrotado pelas forças alemãs com uma rapidez e eficácia que surpreenderam o mundo. A ofensiva relâmpago alemã, baseada em mobilidade, táticas combinadas e coordenação aérea, deixou a doutrina defensiva francesa obsoleta. O colapso não foi apenas militar, foi também psicológico, moral e institucional. Diante desse desastre, a figura de Gaulle emergiria como a única voz dissonante em meio à rendição generalizada. À época da invasão, de Gaulle era apenas um general de brigada recém-promovido e ocupava um posto interino como subsecretário de Estado da Guerra no governo de Paul Reynaud. Apesar de seu baixo escalão hierárquico, sua visão estratégica clara e seu espírito combativo começaram a se destacar justamente quando os altos comandos titubeavam. Ao contrário de muitos de seus colegas, que propunham uma negociação com o inimigo ou uma capitulação ordenada, de Gaulle insistia que a luta devia continuar, com ou sem o território metropolitano francês. A decisão de resistir não se baseava apenas em fervor patriótico, mas em uma leitura lúcida da conjuntura global. De Gaulle percebia que a guerra não estava perdida para os aliados, mesmo com a derrota momentânea da França. A Grã-Bretanha continuava firme e os Estados Unidos, embora neutros, se inclinavam para o apoio às democracias ocidentais. Mais do que isso,
Ele compreendia que, ao abandonar a luta, a França estaria comprometendo sua dignidade histórica e seu lugar entre as grandes potências. Era, portanto, uma questão de sobrevivência moral, além da militar. Com a queda do governo reinou e a ascensão do Marechal Philippe Pétain, defensor de um armistício com a Alemanha, de Gaulle viu-se obrigado a tomar uma decisão drástica, o exílio. Em 17 de junho de 1940, partiu para Londres, com apoio discreto do governo britânico. Essa fuga não foi apenas física, mas simbólica. Ao deixar a França, de Gaulle rompia definitivamente com o regime que aceitara a derrota e assumia para si a responsabilidade de manter viva a soberania francesa, mesmo que de forma simbólica, em solo estrangeiro. Foi em solo britânico que ele pronunciou, em 18 de junho de 1940, sua mais célebre declaração, transmitida pela BBC, no Apelo de Londres. Esse discurso não teve, de imediato, grande audiência, mas foi um marco. Nele, de Gaulle rejeitava o armistício assinado por Pétain e convocava os franceses a resistirem ao ocupante nazista. Com voz grave e resoluta, afirmava que a guerra era mundial e que a França, embora momentaneamente derrotada, ainda poderia contar com seus aliados e com seus filhos espalhados pelo mundo. Era o nascimento oficial da França livre. A iniciativa de Gaulle causou perplexidade e escândalo nos círculos oficiais franceses. Considerado desertor e condenado à morte à revelia pelo regime de Vichy, ele tornou-se uma figura controversa. Mas, para os que compartilhavam de sua visão, transformou-se em símbolo da honra nacional. Sua autoridade não derivava de um cargo político formal, mas de sua capacidade de representar, na consciência coletiva, uma França que se recusava a aceitar a submissão. A liderança moral que assumia, ainda frágil no início, se fortaleceria ao longo do conflito. Ao estabelecer a França livre como uma entidade política e militar em Londres, de Gaulle começou a estruturar o que viria a ser um Estado paralelo ao regime colaboracionista francês. Criou forças armadas, um serviço diplomático e canais de comunicação. Trabalhou incessantemente para obter o reconhecimento internacional e, sobretudo, o apoio britânico e americano à sua legitimidade como representante do povo francês. Essa tarefa não foi simples, especialmente diante das hesitações de Churchill e da rivalidade com outros líderes exilados. De Gaulle também enfrentou obstáculos internos. Os primeiros meses em Londres foram marcados por incertezas, escassez de recursos e dificuldades de organização. Muitos franceses no exterior hesitavam em aderir ao seu movimento, temendo represálias ou duvidando da viabilidade da resistência. Ainda assim, com tenacidade e disciplina, de Gaulle foi consolidando sua posição. Cada vitória dos aliados e cada recuo do eixo serviam para legitimar seu discurso e atrair novos seguidores. Em sua atuação diplomática, de Gaulle demonstrou notável habilidade, embora frequentemente marcada por intransigência. Recusava concessões que pudessem comprometer a soberania francesa e fazia questão de que a França livre fosse tratada como aliada plena, e não como uma nação derrotada em recuperação. Essa postura firme causava tensões, mas também granjeava respeito. Aos olhos de muitos, ele era o único francês com coragem suficiente para enfrentar Hitler e Pétain ao mesmo tempo, um homem que falava em nome da honra nacional. A fundação da França Livre foi um dos empreendimentos mais audaciosos e complexos do século XX. A partir de uma posição de isolamento e sem autoridade oficial, Charles de Gaulle teve de edificar, no exílio, uma estrutura de governo alternativa à da França ocupada e ao regime colaboracionista de Vichy. Esse processo não foi apenas político ou militar, exigiu visão estratégica, tenacidade diplomática e um esforço contínuo de construção simbólica da legitimidade nacional. De Gaulle compreendia que, para resistir de fato, era preciso mais do que palavras, era necessário criar instituições funcionais. Um dos primeiros passos consistiu na organização das Forças Francesas Livres, CFFL.
Embora compostas inicialmente por um número reduzido de voluntários, muitos oriundos de colônias africanas e territórios ultramarinos, essas tropas representavam a continuidade da presença militar francesa no conflito. De Gaulle estabeleceu bases no Chad, no Congo francês e em outras partes do Império Colonial, onde ainda havia fidelidade à República. Aos poucos, esses territórios foram formando um novo mapa da França que resistia, mesmo que à distância. A construção da França livre implicava uma disputa de legitimidade não apenas com o inimigo alemão, mas com o próprio Estado francês sob Pétain. De Gaulle precisava demonstrar que seu governo no exílio não era apenas simbólico ou moralmente superior, mas efetivamente funcional. Para isso, criou organismos administrativos, recrutou quadros técnicos e militares, e promoveu a coordenação entre as diferentes áreas de resistência. O Comitê Nacional Francês, criado em 1941, foi o embrião de um governo provisório, com ministros, secretários e diplomatas atuando sob sua autoridade. Na arena diplomática, de Gaulle teve de lutar em várias frentes simultâneas. O reconhecimento de sua liderança pelos aliados não foi automático. O Reino Unido, embora tenha fornecido abrigo e meios de comunicação, via com reservas sua postura inflexível. Já os Estados Unidos, ainda relutantes em se envolver plenamente na guerra, mantinham relações formais com Vichy por um tempo. De Gaulle, porém, usava cada conquista militar, cada adesão territorial e cada declaração pública para aumentar sua credibilidade e sua influência no cenário internacional. Parte fundamental da estratégia gaulista foi a incorporação da resistência interna ao projeto da França livre. Embora diversos grupos clandestinos atuassem no território francês ocupado, muitos eram desorganizados, fragmentados ideologicamente e, inicialmente, desconectados de Londres. De Gaulle buscou unificá-los sob uma mesma bandeira, reconhecendo sua importância tática e simbólica. Com o tempo, conseguiu nomear Jean Moulin como seu representante para organizar o Conselho Nacional da Resistência, criando assim um elo orgânico entre a luta no interior da França e a liderança no exílio. O papel da imprensa e da propaganda foi vital nesse processo. De Gaulle investiu na criação de meios de comunicação que servissem para divulgar as ações da França livre e contestar a narrativa de Vichy e da propaganda nazista. O programa radiofônico da BBC tornou-se um canal direto com os franceses ocupados, transmitindo mensagens de encorajamento e instruções codificadas para a resistência. Era uma guerra também de palavras, de símbolos e de narrativas, e de Gaulle compreendia isso com precisão quase instintiva. Ao consolidar a França livre como uma estrutura de poder paralela, de Gaulle também enfrentava o desafio de manter sua autoridade em meio à diversidade de aliados e subordinados. Muitos líderes regionais, comandantes militares e ativistas da resistência possuíam ideologias distintas, nem sempre compatíveis com o estilo centralizador e hierárquico do general. No entanto, ele não se afastou de seu princípio de unidade nacional acima de diferenças políticas. Seu objetivo era reconstruir uma França soberana e republicana, livre tanto do nazismo quanto de divisões internas que pudessem comprometer o pós-guerra. Outro ponto de tensão foi a relação com os colonizados. De Gaulle, embora defensor de uma França una e indivisível, teve de lidar com as aspirações locais nas colônias africanas, asiáticas e do Oriente Médio. O uso dessas regiões como base logística e estratégica foi essencial para a sobrevivência da França livre. Ao mesmo tempo, isso suscitava debates sobre autonomia e representatividade, que viriam a se tornar mais complexos após o conflito. Mesmo assim, ele conseguiu manter o controle político sobre esses territórios durante a guerra. No plano militar, a França livre participou ativamente de campanhas importantes, como na Líbia, na Eritreia, na Síria e, posteriormente, na Itália. Cada operação bem-sucedida fortalecia a imagem da França como nação combatente e da liderança de Gaulle como indispensável.
Mais do que presença simbólica, os franceses livres estavam se tornando força real de combate, integrando as estratégias aliadas e contribuindo para a reconfiguração do equilíbrio de poder na Europa ocupada. O processo de libertação da França durante a Segunda Guerra Mundial representou um momento decisivo para a afirmação política e militar de Charles de Gaulle. Após anos de resistência no exílio, a volta ao território nacional foi marcada por uma série de desafios complexos, que envolviam a restauração da autoridade francesa, o conflito com forças estrangeiras e a reconstrução institucional. A reconquista da soberania não foi apenas uma questão militar, mas uma profunda reconstrução do sentido de nação e da legitimidade do Estado. A participação das forças francesas livres e da resistência interna foi crucial para o êxito da libertação. A junção dessas duas frentes, inicialmente distantes, permitiu organizar uma resistência eficaz contra as tropas nazistas. De Gaulle enfatizou a importância de integrar essas forças em um comando unificado, garantindo que a luta fosse conduzida sob a bandeira da França livre, com um claro propósito político de não apenas expulsar o inimigo, mas recuperar a dignidade e o controle do país. Esse esforço unificador representou um elemento-chave para o sucesso da reconquista. A chegada dos aliados, especialmente com o desembarque na Normandia em junho de 1944, foi o ponto de partida para a retomada do território francês. De Gaulle, embora parceiro dos Estados Unidos e do Reino Unido, adotou uma postura firme para assegurar que a França não fosse reduzida a um mero palco para operações militares estrangeiras. Ele sabia que a presença aliada deveria ser temporária e condicionada ao respeito pela soberania nacional. Por isso, defendeu a participação francesa nas decisões militares e políticas do pós-desembarque, visando a evitar a marginalização da França no concerto internacional. Uma das batalhas simbólicas da libertação foi a entrada das tropas francesas em Paris, em agosto de 1944. A capital, ocupada por quase 4 anos, tornou-se o cenário de uma retomada que tinha grande carga simbólica para o país. De Gaulle pessoalmente participou dos eventos, caminhando pelas ruas de Paris, reafirmando a autoridade do governo provisório e promovendo a restauração da ordem republicana. Esse gesto foi fundamental para consolidar seu papel como líder legítimo da França, ante o risco de que as forças aliadas tomassem o controle direto da cidade. No plano político, o retorno ao território trouxe desafios complexos. Era preciso derrubar o governo de Vichy e seus colaboradores, muitos dos quais continuavam a exercer influência local. De Gaulle implementou medidas rigorosas para purgar as instituições públicas, evitando a continuidade de práticas que comprometiam a restauração democrática. Ao mesmo tempo, buscou preservar a unidade nacional, evitando que o país fosse dilacerado por vinganças ou conflitos internos. A reconciliação era uma tarefa difícil, mas essencial para a reconstrução. Durante esse período, de Gaulle enfrentou tensões políticas tanto com forças internas quanto com os aliados. Nos bastidores, os Estados Unidos e o Reino Unido demonstravam reservas quanto à sua liderança, preferindo apoiar movimentos mais alinhados a seus interesses. O próprio presidente Roosevelt desconfiava do autoritarismo e da postura nacionalista do general francês. Contudo, de Gaulle utilizou sua popularidade interna, o prestígio junto às forças de resistência e o apoio popular para se consolidar como chefe do governo provisório. A reconstrução do país passou ainda pela necessidade de restaurar instituições republicanas e preparar o terreno para uma nova Constituição. De Gaulle defendia que a França deveria evitar os erros da Terceira República, cuja fragilidade institucional havia contribuído para a derrota de 1940. Assim, sua atuação nessa fase foi marcada pela busca de um modelo político mais forte e centralizado, que pudesse garantir estabilidade e autoridade ao executivo, evitando a dispersão de poder que, em sua visão, facilitava crises. No âmbito econômico, a França enfrentava um país devastado pela guerra, com a infraestrutura destruída, a indústria paralisada e a população vivendo em condições precárias.
De Gaulle apoiou políticas de intervenção estatal para a reconstrução e modernização, antecipando a necessidade de um Estado capaz de promover o desenvolvimento econômico e social. Esse alinhamento com uma gestão ativa do Estado seria uma marca de sua liderança no pós-guerra, refletindo sua visão de uma França forte e autossuficiente. Culturalmente, a libertação também significou a recuperação da autoestima nacional. De Gaulle representava não apenas um líder político, mas um símbolo da resistência francesa e da capacidade do país de se renovar. Seu discurso enfatizava a continuidade histórica da França, reforçando o orgulho nacional e a importância de superar as divisões internas para enfrentar os desafios futuros. Essa dimensão simbólica ajudou a cimentar sua liderança durante o processo de transição. Após a libertação da França, Charles de Gaulle assumiu o comando do governo provisório da República Francesa, tarefa que exigiu uma combinação delicada de liderança política, reconstrução institucional e estabilização econômica. Seu papel nesse período foi fundamental para garantir que a França não apenas superasse os traumas da ocupação, mas também se reposicionasse como uma potência moderna, com instituições sólidas e uma política interna mais coesa. De Gaulle encarou o desafio com uma visão clara sobre a necessidade de reformas estruturais. Uma das prioridades do governo provisório foi a restauração da ordem republicana após anos de regime autoritário e colaboração com os nazistas. De Gaulle teve o cuidado de reafirmar os valores democráticos, a separação dos poderes e o respeito às liberdades civis, ainda que seu próprio estilo fosse considerado por alguns como autoritário. A dissolução do regime de Vichy e a punição dos colaboradores foram processos essenciais para legitimar o novo governo e garantir que a França pudesse recomeçar sua trajetória política de maneira limpa e transparente. No plano econômico, a França enfrentava um cenário desolador, marcado pela destruição generalizada das infraestruturas, escassez de recursos e uma população empobrecida. O governo provisório adotou medidas que combinavam controle estatal e planejamento econômico, alinhadas com as tendências social-democratas europeias da época. A criação de órgãos reguladores, a nacionalização de setores estratégicos como a energia, bancos e transportes, e a implementação de planos de modernização foram passos decisivos para a recuperação econômica e a construção do chamado O Milagre Francês. Além da reconstrução material, de Gaulle deu atenção especial às reformas sociais. A extensão da Seguridade Social, o fortalecimento dos direitos trabalhistas e a criação de sistemas públicos de saúde e educação foram avanços significativos que buscavam corrigir desigualdades históricas. Essas iniciativas pretendiam criar uma base social mais estável e integrada, capaz de sustentar o crescimento econômico e a coesão nacional em longo prazo. A ação do governo nesse campo foi um marco para o desenvolvimento do estado de bem-estar social na França. Politicamente, o período do governo provisório foi caracterizado por intensas negociações para a elaboração de uma nova Constituição. De Gaulle tinha uma concepção clara de que o regime parlamentarista vigente anteriormente não deveria ser simplesmente restaurado, devido à sua instabilidade e fragilidade demonstradas. Ele defendia uma presidência forte, capaz de garantir a unidade do país e a governabilidade, evitando os frequentes bloqueios legislativos que marcaram a Terceira República. Essa ideia provocou debates e resistências no cenário político. O relacionamento de Gaulle com os partidos políticos do pós-guerra foi complexo. Enquanto recebia amplo apoio popular pela sua imagem de líder da resistência, ele mantinha certa distância das forças políticas tradicionais, que às vezes o viam como um outsider ou mesmo uma ameaça à ordem estabelecida. De Gaulle preferia agir como um guardião dos interesses nacionais acima dos interesses partidários, uma postura que lhe garantia autoridade, mas também críticas por seu estilo pessoal e tendências centralizadoras. No âmbito internacional, o governo provisório teve que lidar com a reconfiguração do sistema mundial pós-1945. A França buscava reafirmar sua posição entre as grandes potências, participando da fundação das Nações Unidas e integrando-se às primeiras estruturas da futura Comunidade Europeia.
De Gaulle acreditava que a reconstrução do país passava necessariamente por um protagonismo internacional renovado, capaz de garantir autonomia diante das superpotências emergentes, Estados Unidos e União Soviética. Essa visão moldaria suas políticas nos anos seguintes. A questão colonial também representou um desafio delicado para o governo provisório. Embora o general defendesse a manutenção do Império Francês, as pressões pela autonomia e independência em diversas colônias começavam a se intensificar. O período pós-guerra foi marcado pelo surgimento de movimentos nacionalistas, especialmente na África e no Sudeste Asiático. De Gaulle enfrentou esse dilema com pragmatismo, mas também com resistência, tentando conciliar a preservação da unidade imperial com a necessidade de reformas graduais. No plano institucional, a ação do governo provisório pavimentou o caminho para o fim da instabilidade política que marcou a França nas décadas anteriores. Mesmo enfrentando crises e oposição, de Gaulle consolidou um modelo de Estado que valorizava a autoridade executiva, enquanto mantinha um sistema parlamentar funcional. Essa síntese viria a ser aprimorada na Constituição da Quinta República, cuja elaboração e implementação representariam o ápice da visão política de Gaulle. Após um período turbulento de instabilidade política na França, marcado por governos frágeis e crises constantes, Charles de Gaulle emergiu novamente como a figura capaz de reestruturar o sistema político nacional. O contexto dos anos 1950 mostrou que a Quarta República, instaurada após a Segunda Guerra Mundial, era incapaz de enfrentar os desafios políticos, sociais e coloniais que o país vivia. A fragilidade parlamentar se traduzia em frequentes mudanças de governo e falta de decisões firmes, gerando um ambiente propício para a crise e a desconfiança popular. Um dos maiores pontos de tensão que levaram ao retorno de Gaulle foi a questão da guerra na Argélia. O conflito colonial não apenas ameaçava a integridade do Império Francês, mas também causava profunda divisão interna. O governo da Quarta República mostrava-se incapaz de controlar a situação, perdendo apoio tanto das forças militares quanto de setores civis. De Gaulle, embora inicialmente relutante em retornar, foi chamado como salvador nacional para restaurar a ordem e apresentar soluções à crise argelina. O retorno de Gaulle ao poder, em 1958, não foi um simples retorno político, mas uma reestruturação radical do regime. A crise constitucional levou à convocação de uma Assembleia Constituinte encarregada de redigir uma nova Constituição, que estabeleceria um sistema de governo mais estável e eficaz. De Gaulle assumiu a chefia do governo provisório, com amplos poderes para conduzir a transição e moldar o futuro político da França. Sua liderança foi vista como uma solução para superar o caos político que ameaçava a democracia. A nova Constituição, promulgada em 1958, criou a Quinta República, que substituiu o sistema parlamentarista da Quarta República por um modelo semipresidencialista. A principal inovação foi o fortalecimento do papel do Presidente da República, que passou a deter poderes executivos significativos, incluindo a nomeação do Primeiro-Ministro, dissolução da Assembleia e liderança nas decisões de defesa e política externa. Essa configuração visava garantir governabilidade e evitar os bloqueios legislativos que marcaram as repúblicas anteriores. De Gaulle concebia a presidência não apenas como uma figura de liderança, mas como o garantidor da unidade nacional e do interesse do Estado acima das divisões partidárias. Seu retorno foi acompanhado de uma forte base popular, que via nele a estabilidade necessária para o país superar crises profundas. O carisma e a autoridade moral que ele acumulou durante a resistência e o governo provisório foram determinantes para essa aceitação, mesmo entre adversários políticos. O novo sistema político inaugurado por de Gaulle teve impacto imediato na reorganização das forças políticas francesas. Os partidos tradicionais precisaram adaptar-se ao novo papel do executivo forte, enquanto surgiam novos movimentos e coalizões que buscavam influenciar a agenda nacional. A Quinta República introduziu uma dinâmica diferente, mais centrada na figura presidencial,
que influenciaria decisivamente as políticas internas e externas da França nas décadas seguintes. No campo das políticas públicas, o governo gaulista lançou programas de modernização econômica e social que visavam transformar a França em uma potência contemporânea. O desenvolvimento da indústria, da infraestrutura e da tecnologia foi prioridade, assim como a ampliação dos direitos sociais e a consolidação do estado de bem-estar. De Gaulle buscava, assim, articular crescimento econômico com estabilidade política e coesão social, elementos fundamentais para a renovação nacional. A política externa da França sob a Quinta República também refletiu a visão estratégica de Gaulle. Ele buscou uma postura independente em relação às superpotências, especialmente aos Estados Unidos, promovendo uma política de autonomia nacional. Isso incluiu a retirada da França da estrutura militar integrada da OTAN e o desenvolvimento do programa nuclear francês, com o intuito de garantir a capacidade de defesa soberana e a influência geopolítica do país. No que tange à questão colonial, de Gaulle teve que lidar com o processo irreversível de descolonização. Apesar de inicialmente defender a manutenção do império, sua gestão reconheceu a necessidade de mudanças profundas, culminando na independência da Argélia em 1962, após uma guerra sangrenta. Esse processo foi traumático e controverso, mas representou um ajuste pragmático à realidade internacional e às pressões internas, demonstrando a capacidade de Gaulle em adaptar sua política às circunstâncias. A política externa conduzida por Charles de Gaulle durante seu governo na Quinta República foi marcada por uma busca constante de autonomia e independência para a França no cenário internacional. Diferente dos governos anteriores, que muitas vezes alinhavam-se estreitamente com as superpotências da Guerra Fria, de Gaulle procurou estabelecer uma política que afirmasse a soberania nacional e evitasse a subordinação a qualquer bloco. Essa estratégia refletia uma visão de que a França deveria ser um ator global influente por seus próprios méritos. Um dos elementos centrais dessa política foi a retirada da França da estrutura militar integrada da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em 1966. Embora permanecesse como membro da aliança, de Gaulle retirou as forças francesas do Comando Militar Conjunto, uma medida que simbolizou sua rejeição à hegemonia norte-americana e seu desejo de conduzir uma política de defesa independente. Essa decisão teve grande impacto diplomático e militar, consolidando a França como uma potência com capacidade própria de decisão. Paralelamente, de Gaulle investiu no desenvolvimento do arsenal nuclear francês, o que ficou conhecido como Alforce de Frappe. Esse programa tinha o objetivo de garantir à França uma dissuasão eficaz, capaz de proteger o país contra ameaças externas sem depender das garantias de outras potências. A autonomia nuclear reforçou a imagem de um país forte e soberano, capaz de sustentar sua própria segurança e, por consequência, aumentar sua influência nas negociações internacionais. Na esfera europeia, a abordagem de Gaulle também foi pautada pela busca de equilíbrio entre cooperação e independência. Ele apoiava a integração europeia, porém queria que a França fosse protagonista e não subordinada a outros países, especialmente a Alemanha e a influência americana. Sua política europeia refletia um ideal de uma Europa dos Estados-nação fortes, com soberania preservada, em oposição a um federalismo supranacional que pudesse diluir as identidades nacionais. De Gaulle se destacou por sua diplomacia assertiva e, por vezes, confrontadora. Ele não hesitava em criticar abertamente decisões dos Estados Unidos, como durante a Guerra do Vietnã, quando condenou publicamente o envolvimento americano, distanciando-se claramente do posicionamento ocidental majoritário. Essa postura refletia a determinação em que a França seguisse um caminho próprio, mesmo que isso significasse tensões com aliados históricos. Outro aspecto relevante da política externa gaulista foi o fortalecimento das relações com países do Terceiro Mundo, especialmente os que buscavam independência ou tinham um passado colonial francês. De Gaulle procurou manter vínculos diplomáticos e econômicos, promovendo uma forma de cooperação que, embora criticada como neocolonial, pretendia assegurar influência francesa em regiões estratégicas.
Essa política teve consequências importantes para as relações da França com a África e outras áreas. A visão gaulista também se refletiu na atuação da França nas Nações Unidas e em organismos multilaterais. De Gaulle defendia a reforma dessas instituições para melhor representar o equilíbrio mundial, valorizando o papel da França como uma potência permanente no Conselho de Segurança. Ele via essas plataformas como arenas onde a França poderia projetar seu poder diplomático e defender seus interesses de forma autônoma. A busca por autonomia não se restringiu às esferas militar e diplomática, mas também se estendeu ao econômico. De Gaulle apoiava políticas que fortalecessem a indústria nacional e a capacidade tecnológica francesa, buscando reduzir dependências externas e aumentar a competitividade global. Esse enfoque contribuía para um projeto nacional que valorizava a autossuficiência e o desenvolvimento de capacidades próprias. Apesar dos avanços, a política externa de Gaulle enfrentou críticas internas e externas. Alguns aliados viram suas decisões como provocativas e isolacionistas, enquanto opositores internos questionavam o custo e o pragmatismo de uma política tão independente. Ainda assim, o legado de sua diplomacia é visto como uma expressão singular da busca por um papel forte e independente da França no mundo. O legado de Charles de Gaulle transcende seu papel como líder militar e estadista, configurando-se como um marco decisivo na história política e cultural da França moderna. Sua influência se manifesta tanto nas instituições que ajudou a consolidar quanto na forma como a França se posiciona no cenário mundial e na construção da identidade nacional. De Gaulle não apenas conduziu seu país em momentos de crise, mas também propôs um modelo de liderança e soberania que perdura como referência. Politicamente, de Gaulle é responsável pela criação de um sistema republicano mais estável, com a fundação da Quinta República. Sua visão de um executivo forte, capaz de superar os impasses parlamentares, remodelou o funcionamento das instituições francesas. Esse arranjo institucional não só garantiu governabilidade, mas também conferiu à presidência um papel central na definição das políticas internas e externas, tornando a figura presidencial um símbolo da unidade nacional e da continuidade do Estado. Além das estruturas políticas, o gaullismo, como movimento e ideologia, teve um impacto duradouro na cultura política francesa. A ênfase na soberania nacional, no orgulho patriótico e na independência frente às influências externas permeia o discurso político francês até os dias atuais. O pensamento de Gaulle influenciou diversos setores, desde a diplomacia até a política econômica, e ajudou a moldar um ethos nacional baseado na autonomia e na capacidade de liderança global. No âmbito cultural, de Gaulle também foi um símbolo de resistência e resiliência. Sua trajetória, desde a recusa à rendição em 1940 até a liderança da França livre, é narrada como uma epopeia de coragem e determinação. Essa narrativa foi incorporada ao imaginário coletivo francês, valorizando a ideia de um país capaz de se reerguer mesmo diante das maiores adversidades. Essa construção simbólica reforçou o sentido de identidade nacional e alimentou o patriotismo em diferentes gerações. De Gaulle também influenciou a percepção da França sobre seu papel internacional, incentivando uma política externa que privilegia a autonomia e a ação independente. A busca pela autonomia estratégica, por exemplo, com o desenvolvimento do arsenal nuclear e a autonomia nas decisões diplomáticas, reforçou a ideia de que a França deveria ser respeitada não apenas como uma potência regional, mas como um ator global. Essa postura marca até hoje a política externa francesa. No campo da memória histórica, de Gaulle é frequentemente evocado como o arquétipo do líder nacional que salvou a honra da França durante a Segunda Guerra Mundial. Monumentos, museus e discursos oficiais celebram sua figura, evidenciando o peso simbólico que ele ocupa no imaginário coletivo. Essa memória não apenas honra o passado, mas serve como inspiração para a superação dos desafios contemporâneos, mantendo viva a chama do patriotismo. No entanto, o legado de Gaulle também é objeto de críticas e debates.
Seu estilo autoritário e centralizador, embora eficaz para garantir ordem e estabilidade, suscita questionamentos sobre a concentração de poder e a limitação do pluralismo político. Além disso, suas políticas coloniais e a condução da descolonização foram controversas, gerando conflitos internos e debates que ainda ressoam na sociedade francesa. A influência gaulista extrapolou a França, afetando movimentos políticos e líderes em outros países que viram em sua trajetória um exemplo de nacionalismo pragmático e liderança forte. A forma como de Gaulle conciliou tradição e modernidade, soberania e integração, inspirou diferentes modelos de governança, sobretudo em nações que buscavam afirmar sua independência em contextos de Guerra Fria e pós-colonialismo. Na dimensão pessoal, a figura de Gaulle é marcada por uma combinação rara de rigor, carisma e visão estratégica. Sua escrita, discursos e memórias continuam a ser estudados não apenas por historiadores, mas também por líderes políticos e estudantes de ciência política. Sua capacidade de articulação entre valores históricos e demandas contemporâneas revela um pensador profundo, preocupado com o destino da França e com seu lugar no mundo. O legado de Charles de Gaulle é multifacetado e complexo. Ele representa tanto uma reconstrução política e institucional quanto uma fonte contínua de inspiração cultural e política. Sua visão de uma França soberana, forte e independente permanece viva, influenciando gerações e guiando o país em seus desafios futuros. Assim, de Gaulle permanece uma figura central na compreensão da identidade nacional francesa e na história política contemporânea.